Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Reality Novelas. Para quem não me conhece, eu sou Tamara Milman e hoje, terça-feira, dia 10 de fevereiro, eu estou passando por aqui para trocar uma ideia com vocês, trazer aqui a nossa tradicional resenha sobre o que anda rolando, o que rolou na telinha da TV na novela Três Graças. Vamos também trazer nossos spoilerzinhos do que vem pela frente na novela e não poderíamos deixar de falar de BBB 26, BBB 26 que vem bombando, tem dado aí uma boa audiência para a Globo, tá chegando aí a bater 20 pontos, né, num horário que é tarde, após a novela Três Graças, já é tarde para o público. Segunda-feira, o BBB bateu 20 pontos no Ibope, então ele tá indo muito bem, de vento em popa, tem aí muitos vilões dentro da edição, né? Assim, tem muita coisa pra gente comentar sobre o BBB 26. Nós vamos falar sobre o game e vamos falar também sobre a novela Três Graças, que ontem terminou com o flagra da Zenilda no Ferete, na Arminda. Finalmente a Zenilda descobriu que é corna, duplamente corna, né? Porque a melhor amiga, junto com o marido, vem aí fomentando essa traição há muitos e muitos anos. Mas isso não vai ficar barato pro Ferete não, tá? Gente, segura aí, mas deixa eu te convidar. Se você não está inscrito ainda aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque a todo momento eu estou por aqui te trazendo novidades sobre o que anda rolando na telinha da TV, o que é sucesso na telinha da TV e também as fofoquinhas de bastidores. Não esquece também de deixar aquele super mega engajamento que só a galera aqui do canal Reality Novelas sabe deixar. Deixa o seu like nessa publicação e comente quantas vezes você quiser sobre tudo que nós vamos falar aqui hoje, tá? A gente vai dividir o programa em dois blocos. No primeiro a gente fala do BBB 26, do que vem acontecendo no game. Hoje é noite de eliminação. Quem você quer que saia? Babu, Sara ou a Sol Vega? Gente, as enquetes aí têm apontado uma pessoa para sair que mexe com o jogo? Mexe, mas fez por merecer esse aí contra-ataque do público, tá? O público tá votando com tudo em uma dos participantes que estão no paredão. Vou já te contar sobre isso, tá? Então, não esquece de comentar muito, deixar seu like. E se você quiser dar um apoio ao canal, torne-se membro. Vai lá, confere os níveis de membros que nós temos aqui no nosso canal e torne-se membro do canal, tá certo? É uma forma de apoiar o nosso trabalho. Bom, agora vamos começar falando de BBB 26. Você sabe que o canal é misto, sei que tem gente que não gosta de reality, sei que tem gente que não gosta de novela, mas segura as pontas aí que tem espaço para todo mundo, tá certo? Vamos falar sobre os dois então. Falar sobre BBB 26 é falar sobre noite de paredão. Paredão esse formado por todos os três participantes que estão na Berlinda são veteranos, né? O Babu, que enfrentou 9 paredões na edição dele, a Sara, que teve um confronto direto com a Juliette, que foi a vencedora da edição dela, a Sol Vega, que passou por uma série de intempéries, humilhações na edição que ela participou, tá? A Sol realmente sofreu na pele muita coisa, sofreu na pele e em razão da cor da pele, muita coisa na edição que ela participou, tá? Então, hoje a gente está falando de 3 gigantes aí no paredão. Espera-se uma grande audiência para a noite de hoje, né, para anunciar aí o resultado. Resultado esse que, segundo as enquetes, apontam a eliminação da Sara Andrade com mais de 53% dos votos na enquete da UOL, tá? O UOL que tem ali cerca de 900 mil votos já computados e aparece ali a Sara como a eliminada da noite, seguida do Babu com um pouquinho mais de 43% dos votos, tá? E a Sol tá ali meio como figurante. Esse paredão não é sobre a Sol Vega, tá? Embora a Sol Vega no início tenha feito um jogo bastante apagado, ela ficava isolada. Eu não sei se ela se auto-isolava ou ela realmente era ignorada pelos demais participantes. A Sol, que tem 47 anos, talvez não tenha se alinhado de imediato com a garotada. Hoje ela é ali muito alinhada com a Sara Andrade, que tá no paredão com ela, mas também se uniu ao grupo chamado aí pelo pessoal lá de dentro da casa de Trindade, que são os 3 veteranos do BBB, Jonas, o Alberto Cowboy e a própria Sara Andrade, tá? A Sol se alinhou com eles,
tá jogando com eles assumidamente, já comprou as dores da Sara junto a Ana Paula Renault. Ana Paula Renault, que é uma figuraça da edição, a jornalista já acorda provocando todo mundo e tem provocações muito assim sutis e ao mesmo tempo escancaradas. A Ana Paula consegue apimentar o jogo, trazer para o game aquilo que o espectador de BBB gosta, né? O telespectador gosta de ver intriga, armações, jogadas de mestre, tretas, mas não é treta sem fundamento. Ela sempre busca ali aquilo que o adversário dá para ela, ela pega e busca esse arsenal para jogar contra a própria pessoa, de uma maneira muito debochada, divertida, meio que alívio cômico e às vezes falando bem sério, tá? Ela tem resposta para tudo e respostas super inteligentes. Ana Paula, na minha opinião, é a craque do jogo e é também, aparentemente, pelo que a gente vê nas redes sociais, a favorita para vencer o prêmio, mas como o próprio Tadeu Schmidt disse na eliminação da semana passada, fazendo aí uma analogia com a série Bridgerton, ainda não há um diamante da temporada. O jogo está aberto, o jogo está vivo, segue vivo, e embora Ana Paula seja a favorita, o prêmio pode ser de qualquer um dos participantes, né? É um programa longo, vamos ver o que vai se desenrolar pela frente. Mas, por enquanto, o melhor jogo, as melhores jogadas são de Ana Paula Renault, sem dúvida alguma, tá? Bom, gente, falando sobre Sara, né? Sara que está aí para sair, né? Por que Sara vai sair? Sara, que na edição dela, que ela participou, ela era aliada do Gil do Vigor, da Juliette, depois rompeu com a Juliette, ela era vista como Sara espiã, a sagacidade, a intuição falando alto para Sara, ela que colocou a Carol Conká no paredão, né? Quando a Carol foi eliminada, o público todo queria, e se não tivesse sido a Sara na sua edição, Carol Conká talvez não fosse para o paredão tão cedo. Bom, ela nessa edição tem deixado bastante a desejar em vários aspectos, tem cometido erros de principiante, não parece uma veterana Sara Andrade, tá? Um dos primeiros erros aí da Sara Andrade a serem notados foi que a Sister, ela teima ali em tentar deturpar, entre aspas, aquilo que aconteceu, desde que ela veja que pode criar uma versão mais favorável para si e para os seus aliados. Um exemplo disso foi aquela treta que rolou com o Matheus, que foi eliminado por conta de ter ficado chamando a Ana Paula de patroa da Milena, fez vários ataques contra a pessoa da Milena, né? E aí humilhou mesmo a Milena. E por isso ele foi eliminado, o público começou a notar as falas problemáticas do Matheus na edição. Não apenas sobre isso, mas também sobre transfobia, enfim, transfobia, homofobia, várias coisas, principalmente a homofobia, né? Que o Marcelo se doeu lá com a forma como o brother quis imitar membros da comunidade LGBT andando, né, nos trejeitos. Segundo Marcelo falou para o Breno, falou para vários aliados, que achou que na hora que teve lá um desfile antes da festa, que eles sempre fazem aqueles desfiles, né, com a roupa, o figurino da festa, o Marcelo comentou, ficou muito abalado, porque disse que o Matheus tinha caminhado imitando gay, tá? Então o Marcelo se sentiu tocado em um lugar que somente ele sabe. O Breno até tentou explicar isso para o Matheus, mas o Matheus dificilmente compreendia o que o Breno estava falando, ele estava meio fechado a outras opiniões. Pois bem, a Sara tentou, de todas as maneiras, desmistificar, tirar, na verdade, deturpar o que de fato o Matheus tinha feito. Ela tentou ali dizer que o Matheus nunca tinha humilhado a Milena, quando ele tinha humilhado lá na mesa da cozinha, na presença de todos os brothers e sisters. Ele também fez uma treta com a Milena na academia, que a Sara não presenciou, mas que a Sara quis ali, através de uma conversa com o próprio Matheus, criar um argumento que justificasse o que ele teria dito para Milena, sendo que ela não presenciou. E pior do que isso, né, gente, é subestimar a inteligência do público, o público que está 24 horas ligado no que tá rolando lá na casa do BBB através do Globoplay. Então ela tenta dizer que as pessoas, os aliados dela, ou ela própria, não disse exatamente aquilo que de fato foi dito. Ela tenta vender pra gente uma história construída através da inteligência dela. A Sara, que é muito inteligente, muito perspicaz, mas tem deixado bastante a desejar. Ela criou ali uma história cobertura
para as gafes do Matheus, tá? E ultimamente ela tem insistido em todas as conversas que ela tem na casa, eu tenho acompanhado todos esses dias, né? E várias vezes ao dia, e eu percebi que a Sara, em várias conversas com sisters, brothers da casa, conversas separadas, tá? Ela vem reiterando que ela só se manifesta, ela só fala sobre aquilo que ela ouve e vê, que ninguém foi falar nada para ela, mas a treta da academia é um exemplo de algo que ela tentou construir uma versão favoravelmente ao Matheus, que de fato ela não presenciou nem viu. Ela viu na cozinha, mas também ali ela deturpou o que ela viu e ouviu, tá? Então é só um exemplo dentre tantas outras coisas, tantas outras situações onde Sara tenta ali corrigir ou criar uma melhor versão para os seus próprios erros e para os erros dos coleguinhas que estão jogando junto com ela. E fora esse probleminha aí, outro fato que está ensejando a eliminação, digamos, até precoce de Sara Andrade, é porque ela fez ali, ela desgastou muito a imagem dela com uma leitura equivocada do jogo e das falas do Tadeu Schmidt, né? A moça cismou que o paredão do Brígido, ela deixou transparecer que achava que o paredão do Brígido era um paredão falso, ela tentou ali deturpar mais uma vez a questão, né, de mudar o significado real das coisas, ela tentou ali criar uma outra versão para tudo que o Tadeu se comunica com a casa, os discursos do Tadeu, eu acho até que ela entende o que está sendo dito, mas não quer aceitar o que está sendo dito. E aí, quando ela vai falar com os coleguinhas de confinamento, ela fala de uma maneira diferente, o que dá a entender para o público que ela está distorcendo, melhor dizendo, a palavra é essa, distorcendo o que de fato está sendo falado dentro do jogo e também pelo próprio Tadeu Schmidt, quando tem ali contato com a casa, tá? Então isso vem desgastando bastante a imagem da Sara, que tem passado uma imagem ou de uma pessoa desligada no game, que eu acho que não é o caso, ou de uma pessoa que quer ser esperta demais, subestimando a inteligência do público aqui fora, ela achando que a gente não vai notar que ela está distorcendo ou por sem querer ou propositalmente, mas que está distorcendo e distorcendo muito o que anda rolando dentro do game, tá? Mais uma coisa que tem dado a entender, né, gente, que assim vai ser um dos motivos da eliminação da Sara Andrade, foi que ela foi mexer com quem, gente? Ela foi mexer com um dos maiores fandões da história do programa, do BBB, que é o quê? Que são os cactos, a torcida da Juliette, que foi campeã na edição da Sara Andrade, tá? Então ela foi mexer com os cactos porque ela foi dizer lá dentro da edição, além dela falar abertamente, querer sempre atacar muito os adversários de forma aberta e tal, até aí tudo bem, é jogo, cada um adota a sua estratégia, mas ela foi buscar o assunto de Juliette, dizendo que Juliette se fez de vítima na sua edição. Obviamente, os fãs da Juliette não gostaram, acho que a própria Juliette também não gostou, porque parece que foi destacada até uma postagem dela no Twitter X, dizendo assim, e aí, cactos, como vai ser? Alguma coisa assim, meio que chamando a força da torcida, tá? E os cactos, quem tem cabeça, não mexe com eles. A Sara entrou no programa sabendo que ela tinha ali contra ela o rescaldo ainda de uma grande torcida, uma torcida que tem um mega engajamento, e os cactos estão indo com força total contra a Sara Andrade, tá? Por conta dessa fala infeliz que ela fez, chamando a Juliette de vitimista na edição dela. Cada um tem a sua opinião, pode ser que uns achem que sim, que ela está certa, outros achem que ela está errada, mas para quem está dentro do programa, tentando reconstruir uma imagem, tentando sair de um cancelamento anterior justamente por conta dessa adversária que foi a Juliette, a Sara ali pagou de inexperiente, parece realmente jogada de principiante. Bom, outra coisa também que deu o que falar, e que é um dos motivos da Sara estar sendo aí tão bem votada, assim, está sendo altamente votada nesse paredão, né, com grandes chances de eliminação, o que tudo indica vai ser ela eliminada da noite, tá? É o fato dela ter tido falas problemáticas. Uma delas, gente, é a fala que as redes sociais caíram em peso em cima da Sara, é uma fala transfóbica em relação ao Kylian Mbappé, né? Gente, eu não sei pronunciar o nome dele, tá? Mas ela foi falar do Mbappé, disse que ele
era casado. Eu vou aqui até para não ter falhas aqui, né, no que ela falou. Ela chegou e comentou com o Edilson, com o Jonas e com o Alberto, que o Kylian Mbappé era um exemplo de jogador gay, mencionando de forma confusa e equivocada a identidade de gênero da parceira do jogador, tá? Ela disse o seguinte, abre aspas, tá? A mulher dele é trans, aí não sei se é bi. Linda ela é trans. Não sei se ele é bi ou se ele é tipo... Não sei como funciona. Fecha aspas. Ou seja, a Sara teve uma fala extremamente confusa, problemática. Acho que ela se deu conta no momento que ela já estava falando. Isso aconteceu lá atrás na edição dela com relação à pandemia. Ela teve também uma fala bem problemática em relação à pandemia, quando ela admite que ela saiu durante a pandemia, quebrou ali o lockdown, né? E deixou claro que ela ia às festas, mostrando que não havia nenhuma responsabilidade nesse sentido, né, com a saúde dos demais, no seu entorno, da população em geral. E aí, naquela edição, ela ficou também bem queimada por isso. Outras falas que ela teve problemáticas em relação à favorita, que foi a Juliette, a campeã da edição. Então, a Sara, com essa fala, ela foi vista pelas redes, muita gente nas redes sociais caiu aí em cima da Sara, alegando transfobia, tá? Até por conta dessa confusão de ideias dela sobre o jogador Mbappé e a sua companheira, tá? Que é uma mulher trans, né, gente? Então, assim, ela precisava ali já entrar no programa com essas questões muito bem elucidadas, com muito conhecimento sobre isso, porque realmente desperta equívocos aqui fora, ainda mais por conta do alcance do BBB. Bom, dizendo isso, tá? Sobre os demais participantes do jogo que estão no paredão, a gente tem que destacar, como a gente já falou, a Sol Vega, que começou apagada, bem apagadinha, esquecida ali, acho que porque não conseguia se entrosar com os mais jovens, não conseguiu se aproximar da Solange Couto, por exemplo, que é mais velha, né, tem uma mais experiência, é uma mulher mais vivida, e ela ficou meio que isolada ali. Com quem que a Sol Vega se aproximou um pouquinho mais no início do game? Da Aline Campos, que foi logo a primeira eliminada do jogo, né? E aí, depois ela demorou a retomar o seu jogo até que conseguiu ser aceita e se alinhar um pouco mais com o Alberto Cowboy, que está liderando o grupo chamado aí de Trindade, juntamente com o Jonas e a Sara. Ela tem tentado se destacar, mas não tem, de fato, um enredo próprio. A Ana Paula Renault, ela destaca muito bem isso, que alguns participantes tentam a todo custo cavar pênalti, principalmente nela, na Ana Paula Renault, que eles sabem que ela tem aqui fora uma grande torcida, mas também tem muita gente aqui fora que não gosta da Ana Paula Renault. E aí, seja porque a participação dela antes no BBB, lembrando que ela era a favorita da edição dela para vencer, ela não venceu porque foi expulsa, e seja porque ela se manifesta em redes sociais com posicionamentos pessoais, aí cada um tem o seu, né? A gente não está falando aqui de posicionamentos pessoais, a gente está falando de jogo. BBB é para quem gosta de jogo, e aí a gente tem que analisar o comportamento, as falas, as jogadas de cada participante dentro do game. Se a gente for pegar coisas aqui de fora para levá-la para dentro, aí realmente a gente está vendo o programa errado. É um programa de entretenimento, não é um programa de política, de levantar bandeiras e tal. E a Ana Paula Renault, ela lá dentro está jogando muito bem, mas ela tem realmente aqui fora pessoas que não gostam dela e pessoas que idolatram. Uma torcida muito engajada e muito forte, tá? Que fez com que quem visse isso? O Babu. O Babu, que começou o jogo dele alinhado muito mais ali com o Alberto Cowboy, o Jonas, o Edilson. Edilson, que o Babu ainda mantém uma amizade, uma consideração em relação ao Edilson. Mas depois que ele tretou com o Jonas por conta da cozinha ali, né, do Jonas ter ido fritar um ovo na hora que o Babu estava fazendo um processo culinário lá, eles dois nunca mais se entenderam. Jonas e Babu têm batido de frente e o Jonas foi, inclusive, como líder da semana, a pessoa que colocou o Babu direto no paredão sem direito a bate-volta, né? Quem tá feliz da vida foi a Samira, que entrou no paredão por uma escolha ali, um acordo, um consenso entre Juliano Floyd e Sol Vega,
e aí acabou parando no paredão. Por quê? Porque realmente, isso é fato, a Samira estava em cima do muro, pendendo muito mais para o lado de Marciane, Marciele, Breno e Marcelo, que estavam mais alinhados com o grupo do Alberto Cowboy, né? A chamada Trindade lá. Né? Principalmente as meninas, a Maxiane e a Marciele, são muito alinhadas com a Trindade, né? Com Alberto Cowboy, Jonas e Sara Andrade. O Marcelinho tá aí pendendo mais pro lado da Ana Paula, mas eu acho que o Marcelinho tá fazendo o jogo dele, assim como o Breno, que tem se mostrado ali um grande jogador. Obviamente não é um jogador querido pelo grande público, porque as pessoas acham que o Breno ali é duas caras, fica levando e trazendo, acham que o Breno, na verdade, está enganando todo mundo, de todos os lados, até do lado que ele diz que é o lado dele, que ele falou, ele não tem lado nem do grupo da Ana Paula, nem do grupo do Cowboy. O grupo dele é aquele ali que fica com ele no quarto, que são as meninas, Maxiane e Marciele, e o Marcelinho. Ele falou, e agora a Jordana, que se uniu a eles. A Jordana também que demorou, tá, a tomar um lado. Mas ela, Jordana, teve uma conversa no final de semana muito franca. Ela foi lá em cima conversar com o Jonas, com a Sara, com o Alberto, querendo saber se ela seria abraçada pelo grupo deles, porque ela tinha que tomar partido de algum lado e ela não queria ficar como cego em tiroteio sem saber para onde correr, né? Tomando tiros de tudo quanto é lado. E a Samira foi colocada no paredão justamente sob esse argumento, de que ela ficava em cima do muro, não tomava um lado e ficava fazendo ali meio que o papel de leve trás, que não é ela quem faz esse papel, ela até faz, ela leva muito mais informações do que a Ana Paula e o grupo da Ana Paula repassam para ela, para as meninas lá do quarto, a Maxiane e a Marciele e o Breno, que a Maxiane e a Marciele repassam sim para o pessoal do grupo do Alberto Cowboy, principalmente a Maxiane, né, que está muito alinhada ali com a Sara, dá uns pegas no Jonas, uns beijocas aí nas festas. Então ela estava assim, fazendo esse papel. E foi atacada justamente por isso. Como a Ana Paula Renault já disse para ela várias vezes, aquele velho ditado, né, quem fica em cima do muro leva tiro dos dois lados. E ela sentiu isso na pele. Agora ela está mais alinhada, Samira, com o grupo da Ana Paula Renault, tá? Ali Milena, o Juliano Flois, o Babu. Babu que, como eu disse, recalculou rota, largou a mão lá da Trindade e quando viu que a Ana Paula estava voltando de paredão, viu que os adversários de Ana Paula, os adversários diretos, estavam sendo eliminados, ele recalculou rota muito bem, mostrou que é um grande veterano, tem visão de jogo e falou para Ana Paula, eu morro atirando com você. Ou seja, ele tomou um lado e abraçou de vez a Ana Paula, né? E juntamente com o Juliano Flois, que está ali grudadíssimo com o Babu. Chama o Babu até de pai, né? Vamos ver na hora desses 5,5 milhões saírem quem é pai de quem, né, gente? Vamos ver. Ali é um game, vale tudo. Bom, então é isso. Agora, assim, esse é o paredão da noite. Você já escolheu quem você quer que seja eliminado? Comenta aqui e comenta a sua opinião sobre tudo que eu falei aqui, do perfil desses 3 participantes que estão emparedados, além, obviamente, do perfil de Ana Paula Renault, que para mim é de fato, me desculpem aí os que acham que a edição tá flopada, que a edição não tá rendendo. Gente, eu tô achando o BBB 26 uma super mega edição. Obviamente teve uns excessos lá no início, com a história do quarto branco, algumas provas controversas, né? Que sempre tem no BBB essas alegações que as provas levam os participantes a uma exaustão física e mental, que beira ali o entendimento de ser outra coisa. Mas, enfim, existe contrato celebrado com eles, eles toparam participar desse tipo de dinâmica, né? E aí tudo tem que ser muito bem analisado pela justiça, pelo jurídico da Globo, enfim. Essa é uma outra questão que não nos diz respeito. Diz respeito a nós, telespectadores, é que de um tempo para cá, né? O BBB engrenou de uma tal forma que tem aí mostrado pra gente, tem entregado dinâmicas super interessantes, tá? Assim, tudo é muito novo para os participantes, até mesmo para os veteranos. Tá todo mundo a todo momento
tendo algo para ver de novo no jogo, algo novo no jogo para ser assistido pelo telespectador. E vamos dizer que, assim, obviamente, a Ana Paula Renault, na minha opinião, como já disse hoje, é o grande destaque da edição, entrou com pinta de campeã, não deixa a coroa cair, ela fica ali, ela mantém o game dela, sabe instigar, sabe apimentar, sabe recuar, porque até para você atacar, você tem que saber também o momento de recuar, né? Jogar é isso, saber o momento de atacar, o momento de recuar. Ela às vezes dá uma segurada ali, dá uma alinhada, ela que ficou extremamente incomodada na formação do último paredão, em ter que se render a sua vontade do seu grupo, e deixar de votar em quem eles queriam para ter que votar em quem o Breno, na última hora, quase perto da hora da formação do paredão, o Breno entrou no quarto e disse que na Jordana ele não iria, que era para eles irem na Sol Vega. E aí a Ana Paula Renault teve que ceder para ele, mas ela não ficou nada satisfeita em ter que se submeter à vontade do Pipoca Breno, tá? Lembrando que o Breno fez tudo para defender a Jordana, e enquanto ele estava nos bastidores defendendo a Jordana, impedindo a ida ao paredão da Jordana, a Jordana estava tentando convencer a Maxiane e a Marciele de que o Breno é um grande falso e que ele está alinhado totalmente com o grupo da Ana Paula Renault e não com o delas, tá? Então, é o que parece de fato, é que o Breno está jogando contra todo mundo a favor dele. Afinal de contas, como a gente já disse, vale 5,5 milhões de reais. Não é pouca coisa não, tá? Mas o Breno, a Jordana, uma coisa ela acertou. Ela já notou que o Breno não está sendo genuíno com nenhum grupo. Ele, de fato, não tem grupo. Ele quer dizer que ele tem aquele grupo ali do quarto delas, mas, de fato, ele e Marcelinho não tem grupo, eles estão jogando individualmente. O problema é se manter nesse jogo incólume até o final, sem jogar alinhado com outros participantes, né? Todo mundo ali que é veterano sabe que o jogo, para você chegar mais adiante, você precisa de aliados, pelo menos para ir até a reta final do programa. Vamos ver o que vai acontecer, e é isso por hoje sobre BBB 26. Mas agora a gente vai aproveitar o vídeo para falar, logicamente, da novela Três Graças. Novela Três Graças, que tem tido uma audiência muito abaixo do que de fato eu acho que a novela mereceria ter, mas finalmente subiu na audiência, tá, gente? Essa semana, na segunda-feira, Três Graças teve aí 25,1 no Ibope, tem apresentado média ali em torno dos 24 pontos, 24 alguma coisinha, né, alguns décimos, tem subido bastante, mas se você for pegar a média geral da estreia da novela até a data de hoje, ela ainda está com a pior audiência do horário nobre da Globo, posição essa que era ocupada pela novela Mania de Você. Tem chances de se recuperar? Tem, tá ganhando muito fôlego, e a gente tem que destacar aqui duas coisas. Ganhou fôlego por quê? Primeiro porque o Agnaldo Silva, ele tem essa humildade de ouvir, me parece que ele ouve muito o telespectador, ele já deixou isso consignado até em entrevistas que ele deu, que ele gosta de trocar ideias com os telespectadores. Antigamente ele ia para as ruas, agora tem internet, você tem ali a informação em tempo real. Então acredito que ele pegue muita coisa que o público está gostando, que não está gostando, e tenta alinhar com a novela. Ele é um gênio da teledramaturgia, sem dúvida alguma, e Agnaldo está conseguindo criar ganchos fenomenais na novela Três Graças, que fazem com que o telespectador queira assistir o próximo capítulo para ver o que vai acontecer. O capítulo de ontem, como a gente falou, encerrou ali com a Zenilda dando um flagra no Ferete, na Arminda, na cama. Ou seja, finalmente essa farsa, né, essa traição dupla da melhor amiga da Zenilda e do marido dela contra ela, finalmente foi descoberta, né? Então ele criou o gancho para o capítulo de hoje, e assim o Agnaldo tem feito. Então esses ganchos têm favorecido a retenção do público na novela Três Graças, o pessoal quer acompanhar, mas também a gente não pode deixar de reconhecer a César o que é de César, né? O BBB 26 alavancou, foi ali a solução para os problemas da novela Três Graças, porque o pessoal começou a deixar a TV ligada para pegar o ao vivo do BBB com Tadeu Schmidt na Globo. E com isso,
o final da novela Três Graças começou a registrar um aumento da audiência, coisa que acontece, naturalmente acontece sempre o contrário, né? O início da novela, que pega ali o público do Jornal Nacional, o início da novela tem sempre uma audiência bem alta e depois, conforme vai avançando o horário, o pessoal tem horário para trabalhar, né? A média que sempre importa muito é a média registrada na Grande São Paulo, né? É a média que o mercado publicitário fica de olho, e quando a gente divulga aqui a média é da Grande São Paulo, tá? Por conta desse olhar atento do mercado publicitário aos números do Ibope lá. Então, a novela Três Graças tem crescido, tem feito um fenômeno que não costuma ocorrer com as novelas da faixa das 21h30 da Globo, né? Ela tem crescido a audiência lá nos momentos finais da trama. Mas, independente disso, tem registrado realmente uma média maior. Então, quem diria, né, que a salvação da lavoura, a salvação da novela Três Graças, seria o BBB 26 entrar nos eixos e apresentar uma edição tão instigante, com tantos fatos acontecendo, com todos os jogadores muito compromissados em jogar, com exceção de um ou outro jogador, tá todo mundo entrando no game. Acho que quem tá ainda muito apagadinho é o Edilson Capetinha. A própria Samira estava bastante apagada no jogo, com medo de jogar, com medo de ser atacada, acabou sendo, né, por conta dessa omissão. E a Sol Vega, que tá saindo do casulo, e a grande revelação que foi Solange Couto, a atriz agora, tomou o lado ali, se aliou a Babu, Ana Paula e companhia, falou que está jogando com ele sim. A Solange, que também é esperta, uma mulher vivida, ela tem experiência de televisão, de tudo, ela viu que aquele grupo ali é o grupo com maiores chances de manter seus integrantes até uma grande final, tá? Então eles estão ali alinhadíssimos, Solange Couto, Babu e tal. E aí, como essa edição do BBB 26 está muito movimentada, está muito instigante, por isso que eu digo que claro, ponto de vista, cada um tem o seu, a gente tem que respeitar. Mas eu discordo veementemente das pessoas que dizem que essa edição está flopada, que está morna, que não está legal. Eu acho que há muito tempo a gente não viu uma edição com todos os jogadores tão engajados, movimentando tanto game como essa 26ª edição do BBB. Realmente tá icônica, tá? Por enquanto tá dando certo e tá levantando a audiência da novela Três Graças, como eu falei. Bom, na novela também os fatos têm chamado bastante a atenção do telespectador e tem prendido a atenção, como a gente destacou. Por exemplo, essa descoberta da traição do Ferete com a Arminda contra a Zenilda vai ter repercussões ainda maiores, tá? A Zenilda, que de boba, né, fez papel de trouxa aí por muitos anos, mas ela agora vai dar a volta por cima e a gente já sabe, até já divulgou aqui no canal, que ela vai se aliar com o maior opositor do Ferete, que é o Rogério, o ex-marido da Arminda, tá? O marido morto que voltou e tal. Então, teve algumas incongruências? Teve, por exemplo, quando a Joelle caiu da escada, o carro com o Rogério chegar tão rapidamente, atravessar a cidade para chegar lá na casa da Arminda. Teve algumas coisas, de vez em quando a gente vê alguns exageros na novela, mas lembrando que é ficção, né, gente? É legal quando até há alguns exageros na novela, ok, que haja também algumas falhas, é tolerável, todo mundo erra, exageros acontecem, ainda mais em obras de ficção, para apimentar o negócio. O que não pode é fugir demais da realidade, porque ali é uma obra de ficção, mas que tenta imitar o quê, gente? A vida real, o cotidiano das pessoas, né? O cotidiano, eles inclusive escolheram ali do pessoal que vive na Grande São Paulo. Então, tem que manter ali pelo menos um pouco de coerência. Mas, fora isso, vem muita coisa pela frente, inclusive com essa aliança que vai ser formada entre Rogério e Zenilda. Rogério, que também já se aliou com Xênica, né? Xênica que ficou revoltadíssima depois da prisão super injusta e armada pelo Ferete contra o filho dela, o doutor José Maria. Então a Xênica também está com sede de vingança. Aguinaldo está fomentando ali muitas tramas paralelas, todos os personagens têm relevância, todo mundo está aparecendo bastante. A Lígia, interpretada pela Dira Paz, finalmente começou também a sair do casulo, começou a mostrar um pouco mais ali a história com o pastor Albérico.
A Lígia, que antes ficava só no Coffee Coffee, foi muito criticada essa situação em relação a Dira Paz, que é uma mega atriz, agora está tendo um pouco mais de projeção. E quem mais está saindo da toca, gente? O investigador Paulinho. O investigador Paulinho que agora está fazendo o papel de investigador mesmo, está mostrando um lado mais ágil do personagem dele, né? Mas falando ainda, a gente já vai falar do Paulinho novamente, tá? E das investigações que ele está ali trabalhando em cima, mas o que vai acontecer também no capítulo de hoje, tá? Hoje é dia 10, terça-feira. A Viviane vai ser procurada ali pelo Leonardo, que vai saber da traição do pai com a Arminda, que a mãe descobriu, a Zenilda vai sair da casa, né? Vai abandonar o lar, não quer mais saber, não vai querer mais saber do Ferete, e o Léo vai ficar muito chateado com essa situação toda, né? Que virá à tona. Ele então vai procurar a Viviane com a intenção de ir morar com a Viviane, tá? Morar com a namorada. Só que a Viviane vai, antes de aceitá-lo dentro da casa dela, ela vai confrontar o Léo sobre o fato dele ter consciência, dele ter ciência de que o pai dele, Santiago Ferete, fornece medicamentos falsificados, pílulas de farinha, para os moradores da chacrinha na farmácia da Fundação Ferete, lá no bairro, lá na chacrinha. Bom, o Léo vai querer desconversar, vai querer dizer para a Viviane que aquilo tudo é boato e tal. E a Viviane, que não é boba nem nada, vai ver que o Léo está conivente com o vilão Santiago Ferete, pai dele. Ela então vai terminar com ele vai ficar arrasado, o Léo vai ficar sentindo muita saudade da Viviane, muita falta da amada, e ele vai viver um dilema, tá? Entre ser leal ao pai, Santiago Ferete, no fundo sendo conivente com toda aquela trama, porque a Viviane vai dizer, você sabe dessa situação e está permitindo que as pessoas morram tomando medicamentos de farinha. Então, assim, ela vai ficar indignada com o Léo, e o Léo vai ficar entre a cruz e a espada, porque ele quer ser leal ao pai dele, ao Santiago Ferete, ao mesmo tempo vai sentir falta da amada, e no fundo, o Léo sabe que a Viviane está certa na sua indignação. Então tem muita coisa vindo aí pela frente, mas quando eles terminarem, o Macedo vai bater ali um fio direto pro Ferete, vai telefonar dizendo pro Ferete, ó, brigaram, terminaram, que é o que o Ferete quer, né? O Ferete quer separar o Léo da Viviane, porque para ele, nora dele, tem que ser de família rica e tradicional. E agora que ele sabe que a Viviane é trans, ele tá dando uma de desmemoriado, mas sabe, né? Nunca deixou de saber depois que ela falou. Bom, sobre o Paulinho, né, gente? O investigador Paulinho, Rômulo Estrela, lindo, maravilhoso, vivendo aquele par romântico com a Sophie Charlotte, né, a Gerluce, que não engatava, não ata nem desata, né, fica sempre aquele romance morno, mas agora começa a vir as reviravoltas na trama, né, o Paulinho que está ligado sobre a ligação entre Gerluce e Rogério, porque ele viu a Gerluce entrar no carro que o Rogério estava quando socorreram a Joelle daquela queda da escada. Então o Paulinho, ele tá vendo que a Gerluce está mais do que envolvida. No capítulo de hoje também muita coisa virá à tona contra a Gerluce, mas assim, ele vai comandar, ele vai se destacar nesse papel de grande investigador por conta também da questão da bebê da Joelle, tá? Porque a Samira vai fazer de tudo para que o acordo que foi firmado entre ela, Joelle e Raul no início da gestação de Joelle seja cumprido, vai subtrair a bebê da Joelle, vai pegar a bebê da Joelle, e aí o Paulinho vai atrás da pessoa que subtraiu a bebê, tirou a bebê dos braços da mãe, tá? E aí vão ter várias pistas. Lembrando que aí a gente já está falando aqui de alguns spoilerzinhos do que vem, que o Jorginho Ninja, nessa jornada de redenção dele, de querer proteger a família, principalmente a filha Joelle, de querer o perdão da Gerluce, né? Ele já está conquistando, já está se saindo vitorioso nessa jornada de redenção, ele vai ali assumir a responsabilidade de proteger a bebê da Joelle para que nada aconteça, nem com a filha dele, Joelle, nem com a neta. Só que a quadrilha lá da Samira é muito perigosa, tá? E a Samira vai conseguir pegar a bebê da Joelle, sim. E com isso, o Jorginho Ninja vai ser assassinado. Tem muito mistério ainda nas circunstâncias que vão nortear a morte do Jorginho Ninja, mas, pelo que tudo indica, ele vai ser assassinado por essa quadrilha aí da Samira.
porque ele vai estar no encalço da bebê. Ele vai tentar impedir que, de fato, a bebê seja repassada para um outro casal pela Samira, tá? Agora, acontece que a Samira, quando vai sentir que o cerco está apertando, o que ela vai fazer? Ela vai chamar o Raul e vai contar a verdade para o Raul. Vai dizer que ela é a mãe biológica do Raul e que ela o vendeu para a Arminda porque a Arminda havia perdido o filho. Lembra que o Rogério chegou a comentar que a gravidez da Arminda foi muito problemática e tal? Até pensei, à época, que o Rogério pudesse ter sido ali o comprador do Raul, né? Mas não, foi... Parece que foi a própria Arminda quem negociou com Samira a compra de Raul, tá? Samira vai abrir isso para o Raul para que o Raul não denuncie para as autoridades e nem para ninguém o trato que eles firmaram no início da gestação da Joelle. Mas o Raul vai ignorar completamente, tá? E a polícia vai ficar no encalço da Samira. O Paulinho vai conseguir ali elucidar muita coisa, levar para o delegado Jairo e com isso eles vão conseguir a ordem de prisão da traficante de bebês, vão ficar no encalço delas, só que assim, vão descobrir, inclusive o ponto de partida da investigação dele em relação a essa quadrilha de traficantes de bebês, da qual a Samira é uma das integrantes, o ponto de partida vai ser justamente o cartão de uma clínica clandestina que vai ser encontrado no bolso do Jorginho Ninja depois que ele for assassinado e o cadáver foi descoberto ali pela polícia, tá certo? Então, parece que o cartão da clínica clandestina vai ser encontrado ali no bolso de Jorginho Ninja. Jorginho Ninja, que muitos estavam perguntando, Jorginho Ninja vai morrer de fato? Será que Aguinaldo essa doença do Jorginho Ninja é ficção? Será que Jorginho Ninja vai ficar, por exemplo, com Consuelo, porque ele demonstrou ali um olharzinho meio que interessado? Será que... Ele que já tinha, inclusive, dito para ele mesmo, né, demonstrando arrependimento de ter perdido a Gerluce, tá? Então a gente até achava que de repente ele ia tentar reconquistar a Gerluce, mas seria totalmente impertinente, fora de contexto, essa possibilidade de Jorginho com Gerluce, embora o casal tenha demonstrado muito mais química na hora de atuar do que a própria Gerluce com o Paulinho, tá? Eu espero que isso mude no decorrer aí dos próximos capítulos. Aguinaldo que está ajustando ali, está dando certo. Bom, então... Para quem tinha dúvidas, Jorginho Ninja morre sim, mas vai morrer assassinado, tentando defender a filha Joelle e a netinha, que vai ser realmente ali pega por Samira, a vilã da história também, que é uma grande vilã. Essa história é cheia de vilões, né? E todos têm grandes narrativas. Bom, falando agora aqui sobre Três Graças ser um novelão, e um novelão assim de primeira, novelão de qualidade, né? Que não estava tendo jus aí, essa audiência que estava baixíssima, muito abaixo até do que poderia ser esperado pela Globo, acredito, e pelos mais críticos, ela estava realmente deixando a desejar. Três Graças vem retomando o seu curso, vem botando na tela grandes enredos, todos os núcleos têm enredo, todos os núcleos têm o que contar, tem algum mistério, tem algum drama, algum romance, algo para acrescentar nos personagens. Não fica uma trama só ali em cima de um único personagem, como foi o caso, a gente já falou aqui, do pseudo-remake de Vale Tudo, onde tudo se ficava em torno da Odete Roitman. Você vê que o capítulo final do pseudo-remake de Vale Tudo teve nada demais, a não ser a questão toda que envolvia a Odete Roitman. Toda a novela girou em torno dela, né? Inclusive, a gente comentou aqui que já está vindo novelinha vertical para falar a história de Odete Roitman e Maria de Fátima, tá? Então, vem por aí a Globo querendo surfar nessa onda de sucesso das novelas verticais. Ela quer enveredar por esse caminho, realmente, a gente até já comentou aqui no programa. Bom, vem novela com Odete Roitman por aí. Então é isso, a novela Três Graças trouxe isso, e uma coisa que chamou muita atenção, só para a gente aqui finalizar, para o vídeo não ficar extremamente longo, uma coisa que chamou a atenção, tem chamado a atenção do grande público, é a direção, que é maravilhosa da novela, a fotografia e também a atuação, gente. Até os jovens atores estão atuando muito bem, mandando muito bem, tá, dentro da novela. A Lana Cabral na pele da Joelle tem sido, assim, fantástica. A cena da escada, onde a Arminda faz ali de tudo para que a Joelle role na escada, né, para provocar a queda da Joelle,
Joelle foi de gerar aplausos no público, as redes sociais assim, ferveram, todo mundo vibrando, dizendo que foi uma cena muito convincente, com a atuação de Grazi Massafera na pele da Arminda e da Alana Cabral na pele da Joelle, tá? Então foi assim extremamente convincente, o próprio Raul ali no Socorro da Amada, a reação de tudo, como a cena foi feita, o suspense gerado, trouxe assim, convenceu o público, é aquela cena que realmente convence o público, e isso a novela Três Graças tem mostrado, dado provas mais do que suficientes, que é um novelão para ser respeitado e que merece uma audiência melhor. A gente está aqui na torcida, a gente que é fã da novela e de Aguinaldo Silva, né? E de muitos que estão trabalhando no grande elenco dessa novela, né? Vamos torcer para que alavanque ainda mais a audiência e para que Três Graças saia dessa posição tão desmerecida de ser a pior audiência do horário nobre da Globo. A gente está na torcida para que a audiência realmente suba cada vez mais. Bom, gente, por hoje é só. Não esquece de deixar o seu like aqui nessa publicação. Se não está inscrito, inscreva-se, ative as notificações e fica ligadíssimo, porque a gente volta a qualquer momento com mais novidades. Obrigada pela audiência, pelo carinho. A gente se vê em breve. Um beijo, tchau!